sobre os seus pés, se você puder, e abra no livro da Bíblia de Esther, capítulo 9. Outro dia até eu preguei sobre isso, mas não nesse trecho, né? Esther, capítulo 9, vamos ler a partir do verso 16. Quando os irmãos estão achando aí, eu já vou fazer a oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por cada irmão, meu Pai, que tem nos ajudado, que tem contribuído, que tem nos ajudado de alguma forma, a palavra de Deus. E todos que estão aqui nesta noite, meu Pai, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um, para que cada um de nós continue firme, meu Pai, com o Senhor, para o grande dia da redenção, da salvação da nossa alma. E agora, meu Deus, usa-me conforme a Tua vontade, para que eu fale a Tua palavra como ela é pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Versículo 16 de Esther, capítulo 9. Esther está lá no grupo dos históricos, né? Fica depois de Neemias. Esdras, Neemias, Esther. Então, Esther 9, 16 em diante, diz assim: Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Verso 20. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, e ordenou-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Amém. Podemos aceitar. Irmãos, quem conhece o livro de Esther sabe que esse livro fala de um extermínio que foi programado por um homem chamado Amã, que se tornou ali o inimigo do povo judeu. Então esse homem, ele, por ter sido exaltado pelo rei Assuero, se tornou um dos mais importantes, ou até mesmo o mais importante. As pessoas se curvavam diante dele, de tanta importância que ele tinha. Porém, um judeu chamado Mordecai não se curvava. E aquilo começou a, assim, deixar ele com ira, esse judeu chamado Mordecai. Até que ele intentou matar Mordecai e todo o seu povo judeu. Tamanha ira no coração desse homem. E ele achou que pelo poder que ele tinha, ele iria conseguir fazer isso. Mal sabia ele, né? O que Deus já tinha preparado para o povo judeu. Porque quem conhece a história sabe que a mulher do rei Assuero, por ter se recusado a comparecer no banquete do rei, por orientação dos seus conselheiros, ela acabou sendo deposta do seu reinado. Ela foi demitida. Então o rei Assuero
ele precisaria ali de uma nova rainha. E quem seria essa nova rainha? Eu creio que isso já era certamente um plano de Deus. Esther, aquela judia que estava ali até mesmo meio esquecida. Então Deus já tinha um plano, e essa mulher acabou sendo a escolhida pelo rei e colocada no lugar da rainha Vasti, que havia sido demitida. Então Deus já tinha um plano para usar Esther e também Mordecai, que criou essa menina como se fosse praticamente a sua filha, para que o povo judeu fosse liberto. Então Amã tinha um propósito, qual? Exterminar o povo de Deus. Então ele fez a cabeça do rei, e o rei conferiu a ele essa autoridade, até que as cartas foram escritas e enviadas para muitas províncias com esse decreto de que o povo judeu seria exterminado. Quando Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas versões é a mesma coisa, Mordecai ou Mardoqueu, ele ficou sabendo disso. Olha só o que está no capítulo 4, versículo de número 1 em diante, se você quiser acompanhar. Capítulo 4 de Esther, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Verso 3: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então olha só como, quando Mordecai ficou sabendo daquilo, ele se doeu pelo seu povo, porque ele sabia que o seu povo, se Deus não fizesse nada, seria exterminado. Então até ali, com certeza, Ramã estava confiante, de que os dias do povo judeu, exatamente, estavam todos eles contados. Eles iriam ser exterminados. Então, se a gente fazer uma análise da história do povo de Israel, em toda a Bíblia, em vários momentos, houve uma tentativa de extermínio do povo judeu, não é? Muitos se levantaram para dar cabo do povo judeu. E aqui é mais uma vez que isso aconteceu. Então esse homem, ele se arrependeu, lamentou profundamente, estava arrasado com essa notícia. E ele acionou, com certeza, a rainha Esther, que já era rainha nessa situação, depois dela ter sabido a situação dele, ele acionou ela para que ela fizesse alguma coisa para o povo judeu ser livrado. E ela até mesmo, devido à situação que era difícil comparecer na presença do rei, naqueles dias, uma pessoa poderia até mesmo morrer, de acordo com a lei persa, ela mandou dizer para ele que estava difícil aquela situação, Aí ele foi e mandou dizer a ela, como está aqui no mesmo capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Verso 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aí verso 15: então disse Esther que respondesse a Mordecai. Quando essa mensagem dele chegou a ela, ela mandou que eles respondessem a ele. Vai, verso 16: ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã,
e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ou seja, se eu tiver de morrer, eu vou morrer mesmo, mas eu vou lá. Não é? Então, se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então, olha, vocês vão jejuar, não comer nem beber, e eu vou entrar na presença do rei, mesmo correndo o risco de morte. Então, uma coisa que a gente aprende aqui é que nas nossas lutas, a gente observa que Esther tentou sair fora. Ela já era rainha. Então, às vezes Deus exalta alguém, até mesmo na obra de Deus, e a pessoa, num momento que a coisa não é diretamente com ela, porque até esse momento o rei não sabia que era ela uma judia. Depois isso seria revelado. Então ela quis, naquele momento, sair fora. Aí Mordecai foi e disse a ela que nem ela e nem a casa do pai dela, eles não escapariam. Então, a obra de Deus, ela é uma obra que eu falei aqui no princípio, coletiva. Esther, naquele momento, ela foi tentada a não se comprometer. Mas Mordecai, que foi o homem ali que praticamente a criou, ele incentivou ela. E há momentos na nossa vida que é preciso de quê? Um incentivo. Alguém da igreja, às vezes quer sair fora, ou quer tirar o corpo, a coisa está ficando difícil. Aí é hora de um outro irmão falar uma verdade como essa, para despertar a pessoa. Porque para isso Esther havia sido colocada por Deus como rainha, com certeza absoluta. E às vezes Deus exalta alguém, não é para aquele alguém somente ser exaltado, é para que ele seja exaltado e o povo de Deus abençoado. Aquela pessoa deve abençoar, porque se quem dá é Deus, a pessoa, ela deve também devolver para a obra de Deus aquilo que Deus dá. A pessoa não pode ficar como uma pessoa individualista. E Esther entendeu o que Mordecai falou. E tem pessoas, às vezes, que tiram o corpo fora. Na hora da dificuldade, a pessoa, ela pensa no eu e não no nós. Esse é um problema. Mas esse incentivo foi importante, porque ela mudou de ideia. Ela estava tentando sair fora, mas Mordecai alertou ela. Deus levantaria socorro de outra parte se ela não ajudasse. Sabe por quê? Se uma pessoa não ajudar o povo de Deus, o próprio Deus vai ajudar. A obra é dele. Então a pessoa que está numa condição de ajudar, na verdade ela está tendo uma oportunidade. Se ela não colaborar, se ela não ajudar, com certeza ela vai prestar também conta a Deus. Porque o problema de um na obra de Deus deve ser o problema de todos. Pastor, nem sempre é assim. Realmente nem sempre é assim, mas deve ser. Somos membros de um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Se um está feliz, o certo é os demais estarem também. Se um está sofrendo, o certo é os demais estarem sofrendo também. Porque a alegria do povo de Deus e a dor, esses sentimentos não podem ser individuais, tem que ser coletivos, para Deus agir, para Deus operar. E quando você coloca-se na linha de frente para abençoar o povo de Deus, Deus é contigo, você não está sozinho. Quando você tem coragem, quando Deus está te levando, preste atenção, não é você ficar dando a cara para coisa que Deus não mandou, não. É quando você sentir que é algo para a obra de Deus, que vai determinar a obra de Deus, pode se colocar na linha de frente. Se ninguém te proteger, Deus se fará escudo seu, te abençoará, para você continuar intercedendo pelo povo dele. É isso. Nós estamos aqui. O Senhor é conosco, mas não pode tirar o corpo fora. Aí ela se atinou para isso. Vocês jejuem aí, não comam, não bebam, que eu vou falar com o rei. Se eu morrer, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. E pronto, acabou. E assim o povo fez como ela falou. Hoje nós vivemos
alguns dias, irmãos, que eu posso dizer por aquilo que eu percebo, não por todos, certo? Pouco jejum na terra, pouca oração. Tem oração, mas no campo da oração, poucos oram. Na hora de jejuar, poucos jejuam. Aí na hora da provação, poucos prevalecem e permanecem. Esse é o problema. Nós temos que começar a entender que a obra de Deus, ela tem que ser coletiva na prática. Não adianta um querer puxar para um lado, o outro para o outro, porque isso só vai causar problema na obra de Deus. Isso inferna o corpo de Cristo, traz enfermidade, isso traz divisão, traz dissensão. Hoje é muito comum as igrejas estarem divididas. Um grupo pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra. As pessoas às vezes não obedecem à liderança. Eu sei que tem liderança que é complicada. Eu estou falando a liderança quando é uma liderança, embora sujeita ao erro, mas de Deus. Não obedece à liderança e aí começam problemas espirituais. Aí começa a haver divisão, bloqueios, porque são problemas espirituais. Seria um problema espiritual na vida de Esther, porém, ela foi alertada e obedeceu. Então a exaltação que Deus dá a uma pessoa, não é para que a pessoa se torne uma pessoa exclusivista. É para que ela se torne uma pessoa que se doe mais, que se dedique mais, faça mais, e aí Deus vai continuar abençoando cada vez mais, exaltando mais, e assim até morrer, porque o que nós temos não é nosso, Deus nos deu. Amém. O que a gente traz para o mundo? Nada. E o que a gente leva dele? Nós temos que levar a nossa fé, somente isso. Temos que prestar atenção. Vivemos dias de muita divisão no meio do povo de Deus na terra. E temos que combater isso com a união. Mas voltando aqui para o trecho bíblico, saindo agora da aplicação e voltando para o trecho, a gente observa que a mãe tentou isso. Ele tentou destruir o povo de Deus. Mas aí, Esther já avisada, o povo já havia orado, ou melhor, jejuado, não comido, nem bebido. O povo estava ali naquela condição, naquele espírito do jejum. Esther ali deu um banquete e convidou quem? Amã e Mordecai. Amã, ele pensou que aquele banquete seria para que ele fosse mais exaltado ainda. Nossa, provavelmente ele pensando, de acordo com a Bíblia, eu fui convidado pela rainha para estar com o rei na presença dela no banquete. Quanta honra para mim, né? As pessoas carnais pensam assim. E aí, a Bíblia fala que ela deu um banquete, mas ela iria revelar o plano de Amã no segundo banquete. Amã estava tão certo da sua malignidade contra o povo judeu, que se você puder acompanhar comigo, capítulo 5, isso aqui é importante nós lermos, que ele disse assim, versículo de número 11: contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também, para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto, verso 13, não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete.
A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então, quer dizer, olha só o conselho que ele recebeu de sua mulher e dessas pessoas aqui, como está, que eram, né, os homens ali, seus amigos. Mandaram, orientaram ele para que fizesse uma forca e nela fosse enforcado Mordecai. Então ele estava já vendo Mordecai morto, né? Na sua mente perversa e carnal. Mas a Bíblia fala no capítulo 6 que ele estava entrando no pátio exterior do rei, já para falar com o rei, para dar ordem para enforcar Mordecai. Olha só como é a Bíblia, como é a palavra de Deus. Ele entrou e o rei mandou que olhassem da janela, né? E ali eles viram Ramã vindo. E Ramã com esse pensamento. Quando Ramã ele chega, o rei pergunta para ele, pede uma orientação para ele. O que ele orientaria o rei a fazer com o homem a quem o rei deveria honrar, ou desejaria honrar, desejava honrar. Aí ele logo deu um conselho para o rei que mandasse pegar o cavalo do rei, a capa do rei, a coroa do rei, e colocasse a capa do homem, a coroa do homem, o cavalo. Ali o homem pudesse estar montado naquele cavalo e assim o homem fosse honrado, porque ele achou que esse homem seria ele. Aí o rei vai e disse para ele: faça-se assim com Mordecai, depressa. Imagina bem, ali ele já começou a cair. Ele teve que vestir a Mordecai com a capa do rei, a coroa do rei, puxar o animal pelas ruas e dizer assim: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Olha só a situação, começando a inverter. O homem que estava lá há pouco tempo se lamentando, lá triste, gritando por causa do extermínio planejado por Amã, agora ele, Mordecai, exaltado, e Amã humilhado. Observe bem, o que é armar para o povo de Deus? Deus não muda, preste atenção. Agora capítulo 6, só o versículo para não estender muito, de número 12 em diante. Depois disto, capítulo 6, verso 12, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zélia, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, os seus sábios e Zélia, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Os mesmos que deram conselho para fazer a forca, agora estão falando para ele que ele iria cair diante de Mordecai. Está vendo como é Deus? Mas Mordecai, se a gente analisar, ele foi um homem que ele lutava pelo bem-estar do seu povo. A Bíblia fala isso. Ele foi um homem de Deus. Ele livrou o rei da morte quando os eunucos do rei tramaram para matar o rei. Mordecai ficou sabendo, avisou Esther, e o rei foi avisado, e esses eunucos foram mortos. E num belo dia a Bíblia fala que fugiu o sono do rei. E o rei mandou buscar no livro das crônicas. E lá estava falando de quem? Mordecai, que havia livrado o rei da morte. Por isso que o rei intentou honrar Mordecai. Então a pessoa que trabalha pelo bem do povo de Deus, o que Deus vai fazer? Na hora certa, vai abençoar essa pessoa. Pastor, mas isso é regra?
É uma regra, porém, a gente não pode falar que vai acontecer da mesma forma de como foi com Mordecai. Por quê? Cada caso é um caso, mas o Deus é o mesmo. É aqui que está a questão. A palavra é a mesma. Se Deus agiu livrando lá, abençoando, exaltando, aqui no nosso tempo Ele vai fazer o quê? Entregar você nas mãos dos seus inimigos, se você honrar Ele e o povo dele? Quem crê nisso? Ele vai exaltar. Isso, Ele vai exaltar. Mas Deus tem o seu tempo, o seu momento. Mordecai, na hora de sofrer pelo povo judeu, ele sofreu. Na hora de botar a boca no pó, ele colocou. Na hora de se humilhar, ele não teve vergonha. Ele sentiu a dor do povo dele. Então Deus já tinha um plano preparado para exaltar esse homem e usar esse homem também, juntamente com Esther, para que o seu povo fosse abençoado. Para que o seu povo fosse livrado. Pastor, o que aconteceu com Ramã? Ramã, no segundo banquete, a rainha revelou para o rei o plano dele. E aí, ele caiu, como eles haviam falado, que ele iria cair diante de Mordecai. E aí não adiantou ele se ali humilhar, porque ele se exaltou. Quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Aconteceu isso com Mordecai e Ramã? Não. Sim. A palavra de Deus não muda. Então, ele foi enforcado na mesma forca que ele mandou fazer para Mordecai. A pessoa que prepara uma armadilha para o servo de Deus, para o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai cair nessa armadilha. Quem arma uma forca para o servo de Deus, mais cedo ou mais tarde, nessa forca morrerá enforcado. Quem abre uma cova para o servo de Deus, nela será lançado, porque Deus vê tudo, Deus não dorme. Tem pessoa que às vezes fica assim, com aquele medo. Pastor, fiquei sabendo que o fulano está fazendo isso e aquilo para me prejudicar. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu falo porque às vezes eu ouço isso. Aí a gente tem que conhecer a Bíblia para quê? Para se valer da Bíblia. O nosso guarda, ele não dormita. Deus não dorme. Se você estiver sozinho num lugar e for uma pessoa fiel a Deus e não for a sua hora, ainda que um exército venha contra você, o exército vai cair e você vai ficar de pé, porque Deus te mantém de pé diante do seu inimigo. É Deus que te mantém. Não é você, não. Quem é você? Quem somos nós para ficarmos de pé diante do adversário? Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. E quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Deus mandou um anjo só para derrotar, para matar 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, porque Senaqueribe zombou de Deus numa noite. Senaqueribe tentou inocular na cabeça do rei Ezequias e do povo que nem Deus poderia livrá-los de suas mãos. Ele iria destruí-los caso eles não obedecessem a ele. Olha só a que ponto o inimigo usa pessoas para afrontar o povo de Deus e até afrontar o próprio Deus vivo. E aí tem que haver o quê? Resiliência, persistência. A irmã Isabel falou uma coisa aqui que eu tenho falado muito essas palavras nesse sentido. A palavra que ela falou permanece. Quem me conhece sabe disso. Deus trabalha com quem permanece. Quem não permanece desaparece, mais cedo ou mais tarde. Então a pessoa tem que permanecer. Porque quando você permanece, e quando fala de permanência, fala de esforço. Fala de uma pessoa que vai sofrer ataques, tribulação, ameaças. Mas Deus é com essa pessoa. Agora, se essa pessoa, por algum motivo, se desviar, não aguentar, aí a pessoa acaba caindo, porque não vigiou, não resistiu. E a Bíblia fala para nós resistirmos, para nós não recuarmos, para nós avançarmos, porque a caminhada com Deus, ela é para frente e não para trás, ela é progresso e não regresso. Amém. Deus tem
não que regridem. Lembre-se disso. O Evangelho é progresso. Só que é um progresso. Muitas pessoas acham que o progresso, principalmente hoje, como o irmão Silvio falou aqui, o tal da teologia disso, teologia daquilo, da prosperidade, então, né, é um prato cheio. Hoje, muitos evangélicos são mensurados, avaliados pelo que eles têm. Irmão Edson, pelo que eles têm materialmente e não espiritualmente. Se o cidadão é de uma igreja que tem muita gente, Deus está abençoando. Não que eu diga que Deus está ou não está, é nesse sentido que estou falando, presta atenção. Se a pessoa tem um emprego bom e ganha bem, está prosperando, Deus está abençoando. Agora, se a pessoa tem uma vida mais inferior, não tão expressiva, tem gente que chega a falar que está até amaldiçoado. Então, irmãos, hoje nós vivemos uma inversão de valores, que é uma coisa terrível. É daí que vem pessoas doentes, pessoas depressivas dentro das igrejas, por causa de conceitos equivocados, malignos, antibíblicos, que acabam prevalecendo de alguma forma e as pessoas adoecem. Deus nos vê como nós somos. Eu tenho que me preocupar com o meu ser interior. Não é querer ter as coisas para, na obra de Deus, ficar falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus tem me abençoado. E nós sabemos que a bênção de Deus está em a pessoa ter Deus no seu coração. Não é avaliar a pessoa pelo que ela tem, pela quantidade de bens que ela tem. A Bíblia fala sobre isso. Se a pessoa tem bens e é temente a Deus, beleza, bom demais. Eu gosto de prosperar, você também. Mas a prosperidade financeira não é necessariamente falando um sinal de Deus. Não é. Então o que é um sinal de Deus, então, pastor? O temor de Deus. Isso é um sinal de Deus. Esse é o claro e evidente sinal de Deus. Se a pessoa teme a Deus, ela tendo muito ou pouco, ela sendo uma pessoa de expressão na sociedade financeira ou não, ela é uma pessoa próspera em Deus e com Deus. Caso contrário, não. Então, que vigiemos com essa inversão de valores, meus irmãos, que isso atrapalha muito também. Que sirvamos a Deus, que não fiquemos olhando, mensurando a pessoa pelo que ela tem, olhando, com esses valores, porque isso atrapalha. O mundo hoje está assim. E outra coisa, vai continuar assim. Vai piorar. Quem tem muito vai ser bem valorizado. Quem tem pouco vai ser menos valorizado. E quem tem muito pouco, vou usar esse termo, ou pouquíssimo, vai ser colocado de lado. Esse é o lema do mundo em que vivemos. Um mundo cada vez mais promovendo o afastamento das pessoas. Um mundo cada vez mais online, virtual. Menos contato. As pessoas não se preocupam mais como noutrora umas com as outras. Pastor, lá atrás já tinha problema? Tinha. Mas quando nós não tínhamos a globalização virtualizada, não é? Onlineizada, nós tínhamos mais contato. Quem pegou a igreja nessa época sabe o que eu estou falando. Quando havia uma programação na igreja, vamos ao monte. 30%, 40% da igreja ia. Vamos fazer um programa assim. Tinha uma parte boa da igreja que ia. Hoje, irmãos, tem pessoa que às vezes nem numa comemoração vai mais à igreja, por causa do sedentarismo virtual. As pessoas não se preocupam mais, e o mundo vai continuar assim. E o pior, tem pessoas que gostam disso, dessa separação. Como que você vai dar uma paz do Senhor para o irmão, como se dá fisicamente, de forma virtual? Então, o culto físico presencial, eu penso assim, por isso falo, ele não pode ser suprido pelo culto online, por lives. Isso é uma questão circunstancial. Lá na pandemia, foi circunstancial, nós fomos obrigados a fazer isso. Então agora nós não estamos mais numa crise pandêmica como lá atrás. Então agora tem que vir à igreja, tem que dar a paz do Senhor, tem que conversar com o irmão, tem que relacionar. Cristianismo é o quê? Relacionamento. Entendeu? Coloca na sua cabeça. Então esse homem, ele foi focado
na forca que ele preparou para Mordecai. Ele foi morto, e os seus filhos também. Olha só, ele jamais imaginaria, pela posição que ele tinha, que ele iria pagar um preço tão caro como ele pagou. Que ele iria pagar um preço de morte, ele e seus filhos. Imagina bem, o que é levantar-se contra a obra de Deus. E ele ter lançado sortes lá atrás, como fala aqui rapidamente no capítulo 13, verso 7, no primeiro mês, capítulo 13, verso 7, que é o mês de Nisan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou o burro, isto é sorte, perante Ramã. Quer dizer, lançaram sorte perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então, essa festa de Purim, que passou a ser uma festa por causa desse nome, ela tem esse nome de Purim por causa do nome burro. Então o inimigo tramou uma destruição, e o que foi para destruição, no caso para o inimigo, para o povo de Deus foi festa. Preste atenção, quanto mais as pessoas elas armam para o povo de Deus, maior será a vitória se o povo de Deus não recuar. Amém. Quanto maior for a sua luta, não estranhe não. Se você está fazendo a obra de Deus, está havendo muita luta, está havendo muito ataque, e você está no Senhor, saiba de uma coisa: a sua vitória será maior do que a sua luta. E a tristeza vai se transformar em alegria na sua vida. Amém. Aquilo que o inimigo preparou para ser derrocada vai ser sua grande vitória. Amém. E a derrocada vai ser do adversário. Amém. Porque nós temos o nosso Senhor, e o nosso Senhor é varão de guerra, não perde batalha para ninguém. Coloca Deus na frente, não tenha medo. Agora, como eu disse, não pode retroceder. Vai enfrentando. Se é pelo Senhor, pela obra do Senhor, vai enfrentando, continue, porque na hora certa Deus vai te conceder a sua bênção, a sua vitória. E os inimigos que queriam te ver derrotado, eles terão que reconhecer Deus na sua vida. Amém. Se eles não morrerem antes. Pastor, que é isso? Não. A Bíblia fala que Deus, Ele dá a vida, mas também tira. Deus tem um ciúme do seu povo muito grande. Tocar numa pessoa que teme a Deus, aqui eu não estou falando de pastor, obreiro só não, qualquer servo da igreja. Tocar num servo de Deus é a mesma coisa que tocar em Deus. Não estou dizendo que vai tocar no servo de Deus e Deus já logo vai dar o pago, não. O servo de Deus, ele é tocado, Deus permite isso, ele ser tocado, perseguido, afligido, mas na hora certa, Deus vai agir a favor do servo dele. Olha só o que aconteceu com esse homem aqui, olha quanta exaltação. Pastor, a lei não podia ser mudada. Realmente a lei não podia ser mudada, mas o rei deu ordem para o povo se defender, o povo judeu. Então o povo judeu se defendeu e venceu e matou os seus inimigos. E depois foi fazer o quê? Festa. Houve o que para o povo depois da tristeza, do lamento, do luto, do jejum? Houve o que? Alegria e festa. E do lado de lá, o que houve? Tristeza e morte. Então estar com Deus é estar do lado melhor. Ainda que haja sofrimento, é estar do lado melhor. É por isso que aqui, no versículo de número 22 do capítulo 9, fala, 21 e 22 do capítulo 9 que nós lemos aqui. Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou de tristeza em quê? Em alegria. E de luto em dia de Festa. para que os fizessem dias de Banquetes. e de Alegria. e de mandarem. O sonho dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Exatamente. Até hoje é interessante que
comemoração existe até hoje no meio do povo judeu, não é? Eles jejuam nesses dias, né? E quando está sendo mencionado, quando está sendo lida a palavra e mencionado o nome de Ramã, o que as pessoas dizem? Que seja amaldiçoado, que pereça. Ramã se tornou para o povo judeu sinônimo de maldição. Caiu sobre a sua vida maldição. O que ele plantou, ele colheu. Essa é uma regra mundial e para todos os mortais, sendo o povo de Deus ou não. O homem que está em Gálatas, não fala lá o crente não. O homem vai colher o que ele plantar. Aquele homem foi muito afligido, Mordecai, não foi? Eu vou ler 2 versículos e vou terminar para você entender. Capítulo 8, verso 2. Olha só, preste atenção. Capítulo 8, verso 2. Eu vou ler o 1 e o 2 para completar mais raciocínio. Naquele mesmo dia, deu o rei, depois da morte do homem lá, do inimigo, hein? Deu o rei Assuero, a rainha Esté, a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente, administrador da casa de Ramã. Amã morreu e Mordecai ficou no lugar dele e ainda mais exaltado. Então Deus, ele tira de um e dá para o outro. Deus, ele remove o zombador e exalta o humilhado. Quando o humilhado honra a Deus. Honrar a Deus é sinônimo de bênção, é sinônimo de exaltação, de revestimento de poder, de força para suportar. Quem deu força para Mordecai foi Deus. Mesmo ele ali naquela inferioridade, naquela dificuldade, naquela opressão, ele foi firme no Senhor e Deus o fortaleceu. E por isso, também, para encerrar agora, capítulo 10, verso 1 até o 3, que é o último versículo do livro de Esté. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Agora olha só que coisa linda. 3, e último. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Está vendo? Ele procurou o bem-estar do povo dele. Ele trabalhou pelo povo de sua raça. E Deus o abençoou. Lembre-se disso. Aplicação para a nossa vida. Pastor, nós não vivemos mais no tempo da monarquia, sim. Mas nós vivemos no tempo de Deus, no tempo da graça, em que Deus, como eu disse, é o mesmo. Então Deus, ele tem exaltação para nós também. Talvez, eu não sei, pode ter alguém aqui que esteja passando por um momento difícil, assim, de provação maior do que normalmente nós passamos. Talvez pode ser que alguém que esteja passando provação no casamento, na área profissional, ou até mesmo na área ministerial. Mas Deus, quando a pessoa reconhece quem é o Senhor e o que Deus tem para ela, e não se afasta, Deus prepara o melhor para a pessoa. Amém. Pastor, não estou vendo nada hoje. Parece que quanto mais eu faço a obra, às vezes é assim com a gente, né? Parece que quanto mais a gente faz a obra, mais tribulação, mais perseguição. E é assim mesmo. Porque quem ataca o inimigo, pelo inimigo também vai ser atacado.
Quem faz a obra de Deus está mexendo com o mundo espiritual, a obra legítima de Deus. Então ele vai ser perseguido. Olha só esse homem, a perseguição para cima desse homem. Mas quando Ramã estava passando lá e as pessoas se curvando diante de Ramã, ele se curvava? Não. Porque ele era um homem de Deus. No seu coração, ele só se curvava diante de Deus. Tem pessoa que às vezes está se curvando diante de pouca coisa. Tem pessoa que a prova nem chegou, a tempestade nem chegou, a pessoa já está entregando tudo. A pessoa já está fragilizando. Ah, não vou aguentar, é melhor jogar a toalha. Nós não fomos chamados para jogar a toalha, não. Nós fomos chamados para sofrer. Outro dia eu falei isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: foi-nos concedida a graça de não apenas crermos no Senhor, mas também sofrermos por Ele. Então isso é uma graça, é um prazer. Sofrer pelo Senhor, sofrer pela obra de Deus, é uma honra para quem honra a Deus e sofre por Deus. Se você está sofrendo pelo Senhor, e ainda que Deus não venha te dar nesta terra, Ele tem para você a vida eterna, o galardão eterno. Não é uma coisa aqui na terra, não. Aqui na terra Deus pensou também. Deus tem vitória para nós aqui na terra, mas o maior galardão é o que será concedido aos salvos na vida eterna. Eu imagino aquele dia o Senhor concedendo o galardão por aqueles que sofreram, que mais foram perseguidos aqui na terra, eles sendo chamados pelo Senhor para receber o grande galardão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós precisamos de trabalhar para galardão eterno, não é para as coisas terrenas, porque quem trabalha para os benefícios terrenos, mais cedo ou mais tarde ele vai sair da obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde ele vai negar a Deus. Pastor, negar a Deus? Que isso, pastor? Sabe como se nega a Deus? Não é você falando: ah, eu sou de Jesus. Não é assim que você confessa a Ele. Sabe quando é que você confessa realmente a Ele? Que é uma confissão realmente e uma negação realmente, é quando você está diante da provação. Ali que você é testado como servo de Deus ou não. Quem vai dizer se você é servo ou não é a sua provação, é o seu teste. É nisso que está a passagem de Jesus. Ah, nós fazemos um apelo para as pessoas aceitarem a Cristo, sim, porém ali é o começo da confissão. Mas a verdadeira confissão, partindo dali, é diante das provações. Amém. E tem gente que Deus não está nem provando, Deus está pensando em provar, a pessoa já está voltando para trás. É o que eu falo às vezes. Às vezes é um vento calmo, ou um ventozinho assim mais ou menos, né? A pessoa já está correndo. Aí eu tenho o costume de falar assim: e quando vier a tempestade, então vai sumir de vez. Então, provação é sinônimo de bênção. Não estranhe as lutas. Uma coisa que tem me deixado, eu vou encerrar, muito triste, é de ver pessoas recuando pelas lutas. Ah, é um irmão que me fez um papel feio na igreja, ou me desconsiderou, ou me desclassificou, aí eu parei de ir na igreja. Vou mexer mais não. Igreja não é para isso não. Vai ler a Bíblia. As cartas escritas, todas foram também, em grande parte, para resolver problemas nas igrejas, e não para sair. Eu sempre falo isso. Então hoje nós vivemos uma geração de que problema na igreja é sinônimo de saída, e não de permanência. Não é o que a Bíblia diz. Então, provação é para que Deus seja na nossa vida glorificado. Deus só pode ser santificado e glorificado na minha vida se eu permanecer. Não é verdade? Se eu não permanecer, como é que Deus vai ser santificado na minha vida? Não vai. Como é que Deus vai ser glorificado? Não vai. Eu não permaneço. Eu não resisto. Aí Deus não é glorificado. Porque Deus só pode receber glória quando você está sendo provado, quando você está sofrendo. É você sofrendo aqui na terra com o Senhor e o Senhor recebendo glória lá no céu. Vai lá para o céu, vai ter efeito celestial. Agora, quando você retrocede, aí o céu fica triste. Vou usar esse termo, né? Amém? Então não retroceda. Você que é da sua igreja, está aqui hoje como visitante, firme-se com o Senhor. Ah, pastor, de repente pode ser alguém aqui que o seu caso é um caso de afastamento.
Firme-se com o Senhor. Se você está afastado ou afastada, eu te convido, se você quiser congregar com a gente aqui, congregue, vamos trabalhar. Ah, pastor, tem um chamado que ele ficou meio encostado, vamos reativá-lo. Reavives o dom que há em ti, que foi te concedido por Deus, e Ele vai te abençoar, Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar. A pessoa tem que ter isso, essas palavras, como Paulo falou para Timóteo, tem que ter essas palavras de incentivo. O que Mordecai fez com Esther? Despertou ela, e ela entendeu. Se coloca os seus pés esta noite. Irmãos, eu não conheço a todos aqui assim, né? Mais intimamente. Tem alguém aqui que se encontra afastado do Senhor por alguma coisa que aconteceu e deseja reconciliar-se nesta noite com o Senhor? Ou alguém que ainda não aceitou a Cristo? Tem alguém nessa condição? Queira se reconciliar ou aceitar? Não? Todos estão bem com o Senhor? Então, que continue com o Senhor bem. Faça assim com as suas mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação de Deus Espírito Santo. Console, meu Pai, anime, encoraje a todos, para que todos, pelo encorajamento e ânimo do Espírito Santo, continuem na tua vontade, na tua obra, em nome de Jesus. Assim eu oro, os abençoo, amém. E que as palmas louvem Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Sente-se um momento, né? Só para você estar comendo alguma coisa simples que a gente fez para não passar batido, né? E quem quiser, olha só, quem quiser se dirigir à frente, as irmãs vão começar a cortar para pegar, tá? Tem pessoa que gosta de pegar, tem um refrigerante de laranja, eu não gosto de laranja, eu gosto de limão, então fica à vontade, tá bom? A gente não tem muita coisa não, mas o que a gente preparou foi de coração, e a nossa maior alegria não é nem os comes e bebes aqui, é a presença de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe.